A fala de ontem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, continua dando o que falar. O que disse o Barroso? Ele declarou ontem que a democracia brasileira tem se mostrado resiliente aos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Em uma transmissão ao vivo promovida pela Fundação FHC, o ministro defendeu que, apesar dos tempos difíceis, a sociedade e as instituições têm sido capazes de preservar a integridade do regime democrático. Aspas, temos um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional, destacou Barroso na live. Uma fala que tem gerado muita repercussão, inclusive entre os pares dele. Entre eles, o Marco Aurélio Mello. Ele deu uma entrevista hoje, mais cedo, ao José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes e destacou que Jair Bolsonaro vem atuando como se deve atuar. Na opinião de Marco Aurélio, é um erro confundir o que Jair Bolsonaro foi como deputado com a atuação dele no Planalto. Uma confusão que aparece, diz o ministro, quando Luiz Roberto Barroso acusa o presidente de defender ditadura e tortura. Foi eleito por 57 milhões de votos, né? Com 57 milhões de votos. E é o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse da tribuna da Câmara, evidentemente não se confunde em si com a atuação como chefe do Executivo Nacional. E, a meu ver, ele vem atuando como se deve atuar, ou seja, deixando inclusive os ministros, o que são auxiliares dele, presidente da República, trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. História que gerou repercussão, inclusive, na entrevista que você participou no Jornal Gente, né, Cláudio, com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que lamentou a declaração de que o Brasil tem um presidente que defende a tortura e a ditadura como a que foi feita por Luiz Roberto Barroso. Sem se referir diretamente ao ministro, o chefe do GSI disse que uma parte do país não aceita a eleição de Bolsonaro. Vamos ouvir só esse trechinho aqui do general. Não adianta uma parte do país querer derrubar o presidente da República. Isso é uma pretensão completamente estapafúrdia. O presidente foi eleito democraticamente, numa eleição absolutamente limpa, então, até com dúvidas com relação à tal da urna eletrônica, mas isso não é o caso de se considerar. Ele foi eleito claramente com a maioria no segundo turno, então, qualquer tentativa de deslustrar essa eleição é com o objetivo de derrubar o presidente da República. Essa pretensão é bom que seja abandonada em nome do futuro do país. Tem muita gente com isso na cabeça. É bom tirarem isso da cabeça, porque é uma pretensão completamente descabida e que não tem lugar no país no momento atual. Então é bom que tirem isso da cabeça, botem a cabeça no lugar, verificam o que podem fazer pelo país e não contra o país. Agora, nessa discussão, Cláudio e Lana, queria abrir aqui um debate. Até que ponto é uma tentativa de alguns grupos de derrubar o presidente ou uma colocação desses grupos política em relação ao governo Jair Bolsonaro? Eu acho que são coisas distintas, né? O ministro não quis comentar a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, né? O general Heleno não quis comentar, disse que a palavra de ordem neste momento é serenidade e ponto. Quando ele falou essa coisa aí de que tem gente que quer derrubar o presidente e que é bom tirar isso da cabeça, ele não estava se referindo necessariamente ao ministro. Eu acho que o episódio do ministro lembrou outras coisas, né? Há quem aqui em Brasília interprete declarações como essa do Barroso, como a da semana passada do Fachin, da semana anterior do Moraes, da outra semana do Celso de Mello, são declarações agressivas contra o presidente da República. As pessoas acham que é uma coisa, como é que eu digo, estaria sendo formado um clima, né? Um clima exatamente para favorecer algum impasse que leve o Supremo Tribunal Federal a uma decisão drástica de afastamento do presidente ou alguma coisa dessa natureza. Porque, assim, o ministro Barroso, muito embora seja uma pessoa claramente vinculada a setores de esquerda, o ministro Barroso foi defensor ardoroso do terrorista Cesare Battisti.
Só para se ter uma ideia, na época que ele era advogado, não era ministro ainda, né? Mas ele foi defensor ardoroso. Eu batia nessa história, eu defendia a extradição desse criminoso vagabundo, né? Do terrorista covarde, né? Envolvido em 4 assassinatos covardes lá na Itália, e o cara era protegido pelo governo da época, que era o governo Lula. E o ministro Barroso recebia recados, a assessoria me procurava, rapaz, não sei o quê, está aqui um livro que o advogado mandou, etc. Então, assim, ele tem vínculos com a esquerda, mas ele nunca foi radical, entendeu? Ele nunca foi, como é que eu diria, desses ativistas mais, né? De fazer discurso, de subir em tamborete para fazer discurso contra governante. Ele nunca foi assim, ele sempre foi muito discreto, muito elegante, e é por isso que a declaração dele pareceu tão fora de, como é que eu diria, fora de propósito, né? Até porque, assim, se fosse uma resposta a uma declaração do presidente, né, ele teria motivos, talvez, de falar sobre isso, muito embora eu sou daqueles que acham que ministro do Supremo Tribunal Federal tem que falar nos autos, né? Não tem que estar falando aí pelos cotovelos, como falam quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a declaração do ministro foi de uma agressividade, né, desnecessária no momento em que se tenta construir ou reconstruir ou se estabelecer uma relação respeitosa, uma relação, como é que eu diria, harmônica entre os poderes. O que o ministro Luiz Roberto Barroso fez foi dar um tiro nessa harmonia, né? Ele simplesmente deu um tirambaço nessa harmonia. Ele quis agradar a plateia, ele participava de um evento online, de um evento virtual do Instituto FHC. Ali não tinha ninguém disposto a defender o Bolsonaro, só tinha gente querendo ouvir o outro esculhambando com o presidente. E foi a colaboração do ministro Barroso nessa pancadaria, mas eu acho que ele fez muito mal, acho que não ajudou em nada, é uma coisa absolutamente desnecessária num momento como esse. E o ministro Marco Aurélio tem razão, como presidente da República, não me lembro de o presidente da República atual na condição de presidente, ter defendido ditadura nem tortura, né? Ele pode ter feito isso quando foi deputado, etc. e tal, ou vereador. O ministro Marco Aurélio lembra muito bem, como presidente ele tem tido em relação a isso uma postura muito, muito tranquila, quer dizer, ele não tem se associado a nenhum discurso de apoio à ditadura, nem muito menos de apoio à tortura. Então, o ministro também faltou com a verdade quando fez essa acusação. Eu acho que foi ruim, foi um momento ruim. É um ministro que eu admiro muito, assim, o ministro Barroso. Eu estou entre os seus fãs de carteirinha, converso com o ministro, enfim, mas ele mandou muito mal ontem. Teve uma fala recente, divulgada recentemente, né, do presidente Jair Bolsonaro conversando com um ex-vice norte-americano, Al Gore, primeiro dizendo que queria explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos e segundo dizendo que a história do período militar no Brasil foi muito mal contada. Concordo que o ministro Barroso pisou na linha ali, né? Não entendo que o Cláudio Berto estava dizendo ali, falou para a plateia, muitas vezes isso acontece quando você está no calor de um debate, né? Eles estão... E também ministro do Supremo Tribunal Federal, falando o tempo todo sobre política, uma mistura, né? Uma judicialização do legislativo, uma legislação do judiciário, que a gente tem que conviver com isso no Brasil, só atrapalha o meio de campo. Com isso, realmente, eu concordo. Acho que não tem que ficar misturando as coisas, né? Não tem que ter ministro comentarista, político. Não ajuda muito fazer esse tipo de crítica, e principalmente fora de contexto, né? Realmente, o presidente Jair Bolsonaro moderou muito o tom nos últimos meses, né? Nos últimos dias, foram mais de 60 dias sem provocar uma grande polêmica, já estava ajudando bastante. A gente está num momento já tão conturbado da política brasileira, então concordo que a fala do ministro Barroso foi realmente fora de contexto ali e não parece ter agradado muito.